Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós vimos no vídeo passado as ações de graças iniciais, ou seja, o capítulo 1 da carta de 2 Tessalonicenses. Hoje vamos iniciar então o capítulo 2, que trata da vinda do Senhor Jesus. Pois muito bem, esta vinda ela já foi tratada na primeira carta, na carta 1, de Paulo aos Tessalonicenses, mas ela retoma, é um assunto que está retomando aqui. E por que Paulo está falando da vinda do Senhor? Ele está tentando acalmar esta incerteza, essa ebulição, essa angústia que as pessoas tinham, essa excitação causada por algumas afirmações de que o dia do Senhor já havia estado presente, ou seja, que eles, tessalonicenses, já viviam o dia do Senhor. Mas Paulo está dizendo que outros eventos deviam acontecer primeiro. Primeiro, por exemplo, deveria aparecer o chamado homem da iniquidade. E depois deste homem vir, quando o Senhor viesse, ele seria destruído por esta vinda do Senhor. Então, é esta a explicação que Paulo está dando no capítulo 2, nesse pedaço do capítulo 2. O objetivo, portanto, era assegurar de que a contagem para o dia do Senhor já havia começado. Claro que alguns eventos tinham que acontecer primeiro para que o dia do Senhor viesse. Mas a contagem regressiva já começou. Ele fala sobre o engano de alguns ímpios, de alguns corruptos, de alguns hereges da fé, que seriam enganados pelo homem da iniquidade. Portanto, esses ímpios iriam tentar enganar as pessoas por conta do discurso deste homem da iniquidade. E por isso, estas pessoas seriam destruídas porque elas estavam tentando destruir o povo do Senhor. Paulo nos dá aqui uma advertência para que nós não sejamos enganados. Amados, muito discernimento, muita sabedoria, muito estudo da palavra do Senhor, muita entrega ao Espírito Santo para que nós não entendamos errado a vinda do Senhor e para que nós não sejamos pegos neste engano do homem da iniquidade. Parousia, nós já sabemos, é uma palavra antiga que queria dizer reunião daqueles que estavam dispersos, exilados e que deveriam voltar para a sua própria terra. Mas aqui ela é utilizada por Paulo e também por Jesus para referir-se a uma reunião final do povo de Deus com o Messias. A opinião mais provável deste engano todo é que o último dia, o Apocalipse, o dia do Senhor, já estava acontecendo. Na verdade, não era o problema da demora, mas sim de que ela já estava acontecendo. Quando não era isso que acontecia, tinha outras coisas para acontecer primeiro. Amados, nós não estamos vivendo o dia da vinda do Senhor, a parousia. Nós estamos vivendo o que antecede a vinda. Os sinais estão nos mostrando que nós estamos nos aproximando
deste dia da vinda do Senhor. Mas a vinda do Senhor não aconteceu ainda, porque algumas coisas precisam acontecer antes disso. E ele fala que eles não fossem enganados por espírito, por palavra, por epístola, né? Espírito no sentido de que eventualmente tenha sido dada alguma mensagem profética, ou palavra, algum tipo de ensino, algum tipo de carta, né? Epístola, algum tipo de carta, seja de Paulo ou de outra pessoa que se fazia passar por Paulo. Ou seja, que simulasse ser uma carta de Paulo, com os ensinos de Paulo, mas que estivesse ensinando coisas erradas, que não estavam corretas. Então ele chama atenção para isso. Ele chama atenção dos Tessalonicenses, assim como nós podemos aproveitar isto e ficarmos atentos para que nós agora não sejamos enganados por uma ideia errada. Portanto, vamos prestar atenção nos sinais dos tempos. Ninguém vos engane, diz Paulo. Aliás, esta é uma advertência do próprio Jesus. Jesus diz isso onde? Lá em Marcos 13:5. Né? Lá em Marcos 13:5, ele fala, né? Jesus respondendo, lhes começou a dizer: olhai que ninguém vos engane. Então, algumas pessoas, em nome de Paulo ou não, estavam ensinando coisas erradas. O Messias não está vindo agora, como não estava vindo para os Tessalonicenses. Apostasia aqui é no sentido de rebeldia. Apostasia é uma palavra que foi usada no grego, lá na Septuaginta, que era a tradução da Bíblia hebraica para o grego. Ela ficou conhecida como Septuaginta, porque eram 70 anciãos que fizeram esta tradução. Né? E eles usavam a palavra apostasia lá na Septuaginta para uma revolta política, uma revolta, uma rebeldia contra Deus. Portanto, referia-se ao desvio da lei. Alguns judeus, principalmente na época dos Macabeus, eles se desviavam da lei e, portanto, isto ficou conhecido como apostasia, uma rebeldia contra Deus. E ele fala de sinais, assim como Jesus falou de sinais lá em Marcos 13, no capítulo 13 de Marcos, Jesus fala dos sinais. O Novo Testamento tem uma crença geral de que nos últimos dias os homens se oporão a Deus, bem como eles vão agir de uma forma muito, muito imoral, iníqua, corrupta, e portanto isso tudo, essa maldade toda, iria aumentar muito, grandemente. Jesus fala de aumento de guerras entre as nações, atividades de falsos profetas e mestres que desviam a igreja, uma perseguição contra a igreja. Isso tudo está começando? Sim, nós já percebemos estes sinais novamente. Isso aconteceu antes e agora está acontecendo. Por quê? Porque nós estamos já numa época muito próxima do fim. Mas o fim só virá quando vier o que Paulo chama homem da iniquidade, ou também conhecido como o perverso, o filho da perversidade. Ele também é conhecido como anticristo, falso profeta, a besta do Apocalipse. Em verdade, é uma figura importante, é uma figura bastante importante que se oporá a Deus. Ele vai se insurgir contra Deus, ele vai enfrentar, se opor a Deus. Iniquidade aqui é ilegalidade.
né? Tem referência à rebeldia contra a vontade de Deus, conforme será manifestada nos últimos dias. Né? Em 1 João 3,4 está escrito assim que qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E, portanto, nós estamos falando deste homem da iniquidade que vai transformar o mal, o pecado, né, como uma coisa normal. Esse filho da perdição é aquele que está destinado à destruição. Ele não terá sucesso, porque ele será destruído quando Jesus vier no seu dia, na parousia. A oposição, ela também pode ser vista como em Daniel 11:36, que fala assim: e este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Ora, então este rei vai fazer segundo uma vontade, vai se engrandecer, vai falar coisas incríveis contra Deus, e ele aplica-se a um rei. Qual seria esse rei? Pode ser Antíoco Epifânio, né, na época que pilhou o templo em Jerusalém e que erigiu um altar a Zeus. Então, alguns dos estudiosos dizem que esta passagem se refere a Antíoco Epifânio. Mas é óbvio que ele vai ter uma aplicação muito mais ampla do que aquilo que aconteceu lá naquela época de Antíoco Epifânio. Ele continua dizendo que se chama, né, que se chama Deus, né, objeto de culto. O que ele está falando aqui? Paulo está falando da irrealidade dos deuses do mundo daquela época, ou do nosso mundo atual, dos deuses que existem no nosso mundo hoje, objetos que o homem considera divino. Esse objeto de culto são todos aqueles acessórios utilizados na idolatria ou pela idolatria. Então, ele está falando exatamente de alguém que está se opondo, vai ter autoridade, vai ter poder no mundo, né? E se oporá ao verdadeiro Deus. Qual seria esta extensão de oposição? Bom, o texto continua falando que ele vai se assentar no santuário de Deus. Assentar-se no santuário é uma ostentação, é um simbolismo que quer dizer que ele está fazendo como se ele mesmo fosse o próprio Deus. É alegar que aquela pessoa que senta ali é um Deus, é digno de adoração. E, de novo, Paulo pode estar se referindo a personagens da história que são aqui símbolos deste homem da iniquidade, como, por exemplo, Antíoco, que entrou no templo de Jerusalém, ou o general Pompeu, na época era general, né? Depois ele se torna imperador de Roma, mas naquela época ele era general romano. Pompeu entrou no templo, entrou no Santo dos Santos. Ou mesmo Calígula, que era imperador romano e que queria estabelecer a sua imagem no templo, isso em 41 depois de Cristo, portanto, pouco depois de Cristo morrer, menos de 10 anos depois de Cristo morrer. Ele pode se referir também a uma profanação do templo que aconteceu em 70 depois de Cristo e que foi feita por Tito, quando Tito, filho de Pompeu, entrou em Jerusalém, destruiu em Jerusalém e ele destruiu inclusive o templo, né?
O que ele está falando, na verdade, o significado disso tudo é que a realidade, a ameaça do poder do mal, ela tem um objetivo. Ela quer negar a realidade e o poder de Deus. Mas o que Paulo também passa a falar agora, passa a explicar para nós agora, é que este rebelde ainda não apareceu. E nós temos algumas figuras que se assemelham a ele, mas que vão ser muito superiores a ele, porque eles vão, se pudessem, inclusive enganar os santos. Eles deveriam saber que esse rebelde vai vir antes da vinda do Senhor. Então, isto vai acontecer pouco antes do Senhor Jesus vir, e por conta da vinda do Senhor é que esta pessoa será destruída. Então, o que está impedindo que este homem venha? Por que este homem não veio ainda? O que retém este homem da iniquidade é que o tempo próprio para isto não aconteceu. Não há tempo ainda para isso. Deus destinou um tempo para o seu aparecimento. Apesar de que o ministério da iniquidade, ele já opera no mundo. Aliás, há muito tempo a iniquidade opera no mundo. Mas ele não está amplamente revelado, porque quando o homem da iniquidade vier, não haverá mais restrição nenhuma. Não há mais nada. O aparecimento, então, né, desse homem será precedido por uma iniquidade sem par. Hoje, essa iniquidade não é ampla. Hoje, ela está sendo tolhida, ela está sendo segura. Ainda é velada, porque existe uma restrição colocada por Deus. Mas o que faz com que Deus coloque esse obstáculo, Deus coloque essa restrição? Deus refreia o irrompimento final do mal por causa da pregação do evangelho a todas as nações. O poder que retém essa revelação do mal é o poder de Deus. E esta retenção está vinculada à proclamação do evangelho pelos missionários, conforme está em Marcos 13:10. Porque Jesus disse, mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Então nós temos aqui uma sequência de acontecimentos. No primeiro momento, a revelação de Jesus, da salvação, o evangelho, as boas novas, devem ser pregadas em todo o mundo. Quando todo mundo tiver a chance de conhecer e de tomar as suas decisões, aí virá o homem da iniquidade. Aí irromperá o mal profundamente, como nós nunca vimos antes na história. E aí, vindo o homem da iniquidade, o caminho está pronto para o Senhor vir. Então, esta é a sequência dos fatos para a vinda de Jesus, a parousia. Após a pregação do evangelho, o poder do mal será manifesto para que venha Jesus e se dê o confronto final. Portanto, a etapa final é esse drama apocalíptico de final dos tempos. Apocalipse quer dizer revelação. Só então é que vem Jesus. Só então, vindo Jesus, o homem da iniquidade será vencido. Haverá queda.
Outro termo para parousia é epifaneia, que descreve o aparecimento do Senhor, né? É o mesmo termo que era utilizado no Antigo Testamento, né? Então, aqui, esta vinda do Senhor, essa epifania, esta parousia, os gregos usavam essa palavra quando os imperadores ou outros dignitários vinham visitar. Portanto, aqui Paulo está dizendo o caráter poderoso, o caráter soberano do aparecimento do Senhor na parousia, exatamente para esmagar o homem da iniquidade. Amém, amados? Bons estudos.